Noite. Hoje vamos conversar na entrevista desta semana sobre esportes, sobre saúde física e vamos conversar com o gerente e sócio da Academia Vida e Mar aqui na Barra da Lagoa, em Florianópolis, a Ilha da Magia, Júnior, que é a academia que eu frequento, aliás, né, já faz uns 2, 3 anos. Ahn, Deixa eu tentar colocar. Gosto muito de falar sobre esportes, né? Já entrevistei professora de surf, professores de skate, né? E vamos seguir nessa pegada. A gente tem que inverter a câmera, caríssimo Júnior, para tentar aparecer você. Opa, aí sim. Boa, Boa noite, tudo bem? massa. Acho que tá meio ruim a tua voz. Tenta ver se tem uma coisa para melhorar aí. Não sei se é um microfone. Opa, Aline, bem-vinda. Bea Franchini, Moni, Maricel, bem-vindos aí. Nossos Melhorou? colegas de academia. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, massa. Fala mais umas frases para eu tentar ver se está boa a sua voz. Melhorou aí o áudio? Como tá? Isso, beleza. Para mim, acho que dá para ouvir. O pessoal também que está entrando aí, tenta também comunicar, dar um retorno se está dando para ouvir bem o áudio do caríssimo Júnior, tá? Aí qualquer coisa a gente tenta ir adaptando. É, massa. Então é isso aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nesta entrevista da semana. Eu sou jornalista, né, e também sou frequentador da Academia Videmar aqui da Basa Lagoa, em Floripa, já faz uns 2 anos e pouco, né, desde que me mudei aqui para Floripa, vim do Nordeste, antes vim de São Paulo, e antes, tanto no Nordeste como em São Paulo, já fazia academia, né, ainda que não sou o melhor frequentador do mundo, mas eu tento fazer o possível, né, Forçado. e felizmente, o caríssimo Júnior me deu a honra de ser entrevistado no meu programa hoje, né? Ah, Valnice, bem-vindo aí. É, para falar sobre o histórico dele com a academia, que eu me lembro, faz por volta de uns 7 anos que tem academia. Conta um pouquinho do seu histórico aí na abertura da academia e gestão dela, por gentileza. E, claro, se apresente com o teu nome, um pouco de como é que foi iniciar a academia. Tá, vamos lá. Boa noite aos presentes aí. Eu sou carioca, né? Moro em Florianópolis há 20 anos. Sou casado, pai de 3 filhos. A academia, a gente adquiriu a academia fazem 15 anos mais ou menos. Não, 15? Deixa eu só minha. Calma aí. Foi 16 anos. Fazem 16 anos que a gente adquiriu a academia, né? Minha esposa era funcionária da academia. E aí acabou que teve uma oportunidade da gente adquirir. Foi quando ela ficou grávida da nossa primeira filha. E conciliou que a gente conseguiu adquirir assim. E desde lá a gente veio tocando, né? Foi a primeira vez que a gente pensou, vamos empreender, né? De fato, uma coisa realmente, uma empresa, né? Eu trabalhava fora da academia, eu trabalhava numa multinacional, fiz carreira, né, numa multinacional. E aí, nisso, a gente pegou em paralelo a academia. Então, assim, ela foi tocando, a gente foi se ajudando, né, auxiliando com a minha experiência. Minha experiência sempre foi da área comercial. E aí chegou um divisor de águas, né, entre eu, na minha vida, no meio corporativo, e ela com a academia sozinha. E nisso veio a nossa segunda filha também, 4 anos depois. Aí chegou um momento que a gente falou, não, eu vou sair da empresa que eu estava e vou focar 100% no nosso empreendimento, na nossa academia. E então aconteceu esse processo, foi onde eu também fiz todo o investimento na academia, né, porque é tudo muito caro. Não sei se o pessoal sabe os valores de uma. Assim, não tenho pai rico, mãe rica, família, tipo, meus pais também são pessoas de origem humilde, nordestinos. Eu nasci no Rio e vim para Floripa. Minha esposa é Catarina, lá do Oeste. E então eu peguei esse dinheiro, né, da minha rescisão e apliquei dentro da academia. Fizemos todo um investimento. Na época a gente havia mais duas concorrentes aqui na Barra, né? Havia outras 2 academias. Enfim, e aí acabou que a gente veio fazer o nosso trabalho, que a gente já foi pioneiro aqui no bairro, né? Já conhece, pô, praticamente todo mundo aqui da comunidade há muitos anos, né? Já atende, hoje já atendo quase a terceira geração, né?
de cliente na academia. Tem o vô, o pai, o filho, daqui a pouco tem netos também. Uau. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Então, sim, bem resumidamente, seria isso, né? A nossa Massa. história, como a gente chegou Perfeito. hoje. É um desafio gigantesco, imagino, porque, nossa, quando eu pego os aparelhos para treinar, né, puxar peso e tudo, tem tantos aparelhos diferentes, mas cada aparelho lá é uma fortuna, né? Você pode falar um pouco, claro, não precisa passar os valores, mas como é conseguir investir em tanto aparelho assim e renovar, manter, né? Porque deve ter um gasto também de manutenção também, além de comprar, manter, que nem um carro, né? É, Consegue falar um pouco sobre isso, sem ter que compartilhar dados sensíveis? Dá para abrir valores, porque o mercado, se você quiser entrar no Google agora, você pesquisa, você vai saber. Tipo, eu acabei de adquirir 2 esteiras, que são esteiras de medianas, não está longe das tops e também não é uma de entrada. Só essas esteiras aí dão mais de 30 mil reais, né? Então, 2 esteiras, são caríssimas. A coisa mais barata que eu brinco, eu falo, a coisa mais barata que existe numa academia é um colchonete. Só que o colchonete, você não vai lá e compra um colchonete, você compra 10, 15, 20 colchonetes. Então aí já se torna uma coisa também já um pouco mais Sim. onerosa, né? Então, O colchonete que eu comprei para mim mesmo, para usar em casa, né, às vezes, é uns 30 reais, 50 reais, assim, né? só que, não sei se tu repara, a densidade do que a gente usa geralmente esse de caseiro, residencial, é um pouco diferente, ainda é um pouco mais acessível, né? Tudo na academia tem que ser de uso profissional, né? Porque o desgaste, o giro é muito grande. Aqui é beira de praia, então tem toda essa questão da beira de praia, do salitre. Então a gente tem a questão do ferrugem muito maior do que uma academia de interior. Então essa manutenção é corriqueira. Então, assim, realmente é tudo muito caro. Isso é uma coisa que, assim, todos os empresários do ramo fitness vão compartilhar, que a gente fica triste quando o pessoal, tipo, não prioriza a saúde e acha que às vezes pagar num plano aí 80 reais para você cuidar um mês da sua saúde, entendeu? Você vai estar ali, tem todo o maquinário, todo esse investimento. Às vezes o pessoal acha que é caro. Eu falo, gente, então são prioridades na vida, né? Às vezes caro, às vezes tomar uma cerveja de 15 reais na beira da praia, que quem gosta, eu tomo, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o que traz de volta, né, o retorno para a gente, né, o investimento. A saúde eu acho que não tem preço. Claro. Se eu te perguntar hoje, Maurício, qual o valor da tua saúde? Nossa, pô, sem saúde não faço nada. Você venderia tudo que você fizesse hoje, né? Se você tivesse que aplicar na sua saúde. Nossa, pois é, se eu não tenho saúde, eu não trabalho, não me divirto, não faço nada, eu só fico de cama doente, né, no hospital. Entendeu? Então, assim, isso é muito complicado. Então, assim, a academia ainda assim, é um lugar super acessível, a gente acredita pelo valor que tem, né, e o que entrega. Aí, sim, sem entrar no mérito de atendimento, se é bom, se é ruim, se o espaço, isso e aquilo, eu falo, quem quer treinar e cuidar da saúde, se você entrar e você vê um monte de academia no quintal, o cara treinando com barra de ferro e saco de cimento, entendeu? E tem o shape animal, o cara, tipo, dá um banho na galera em alimentação, em rotina, em disciplina, entendeu? Então, assim, quem quer treinar, treina. Mas, lógico, o ambiente, toda essa questão é um diferencial. Claro. Por falar em ambiente, né, qual que é o modo que você sente que vocês da Academia Videmar, pelo menos, conseguem trazer de acolhimento para o pessoal que procura vocês? Vocês têm alguma preocupação em relação a essa ética, umas diretrizes que vocês passam para os professores, para o recepcionista? Então, na verdade, o nosso objetivo é sempre, primeiro, entender o perfil do cliente, né? Porque tem gente que está ali realmente só para utilizar o espaço, é tipo uma alocação do espaço, ela vai ali, já tem o treino dela, já tem a rotina dela, não tem o convívio social com a galera da academia, que às vezes tem gente que só vai para o convívio social, tem gente que vai focado para um objetivo de emagrecimento, tem um idoso que precisa por questão de saúde, de manutenção, né, de muscular. Então, assim, são N perfis, né? Então, a primeira coisa que a gente procura entender e assimilar é o perfil desse cliente, né? E, com isso, fazer o trabalho mais personalizado possível dentro dessa questão de ser um atendimento ali que não é um atendimento personalizado, né? Diferente quando você contrata um personal trainer, né? Que ele está ali só focado em você. Então,
Então tem esse complicador, né? Às vezes o ambiente, a gente tem a particularidade da nossa academia, né? Que todo mundo sabe que ela tá com espaço físico limitado. A gente já está com ampliação já meio programada para esse segundo semestre, né? Para o ano que vem, de pegar mais um andar. Então assim, a gente tá fazendo o possível, né? Para atender cada vez melhor, né? E então assim, é entender o cliente, entendeu, Maurício? É saber qual que é o objetivo dele. Baseado nisso, os professores buscam o melhor programa de treinamento. Lógico, para quem nunca treinou, é a primeira vez que está entrando na academia, tem toda uma fase educacional, né? Primeiro, todo cliente praticamente tem a fase de adaptação, quem já não vem de uma rotina de treino, né? De outra academia, de outro ginásio. Então, primeiro tem uma fase de adaptação, que dura cerca aí de 20 treinos, depende muito da frequência do aluno, né? O ideal é essa faixa aí de 15 a 20 treinos frequentes, o aluno montar aquela adaptação e depois evoluir nesse treino. Não necessariamente mudar ele por inteiro, mas adaptar, né? Então, e essa manutenção de treino é assim, no máximo a cada 90 dias fazer uma manutenção desse treino, né? Por inteiro, até para trazer novos estímulos, né? Para a musculatura. Então, é mais ou menos nesse perfil que a gente atua na academia hoje, né? Certo. Então você diria que assim, se pegar mais ou menos um grosso, assim, separar em umas 4 perfis gerais dos alunos, um quarto cada um, se pegar um 100%, você diria mais ou menos o quê que se dividem? Tipo, a grande maioria é experiente, a grande maioria é muito rotativo, começa e para, ou para emagrecimento, idosos, como é que é? Você consegue pegar uns 4 perfis maiores assim dos alunos? Da nossa academia, ela é bem variada, ela é bem eclética, vou te falar. Porque eu tenho cliente de 10, 11 anos e eu tenho um senhor de 81, 80, se eu não me engano, se eu digo. Então, assim, é muito eclético o nosso atendimento. Então, a gente atende de todos os perfis possíveis. Eu dizer hoje 4 perfis, assim, emagrecimento é fato, né? Emagrecimento e hipertrofia, isso é o carro-chefe, praticamente em todas as academias, né? E condicionamento físico também, que eu acho que é um terceiro que entra nesse hall dos tops. E aí tem, né, essa galera tipo, vem, entra, faz 2, 3 meses, sai, entra. Tipo, é que, na verdade, a gente se auto-sabota, né, Maurício? Muita gente já vem para academia pensando no qual a desculpa que ela vai ter para ela parar, entendeu? Então, enfim, tem N exemplos, né, de situações que acontecem. Então, mas eu vou te falar, emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico e assim, também tem muita questão hoje psicológica, né, social, né? Galera que vai para socializar, ou então, tipo assim, a gente sabe, né, que a atividade física tem um poder antidepressivo enorme, né? Pela liberação, né, de endorfina, tudo, enfim. Então, é outro fator que é bem relevante também, né? Essa galera que faz a questão do convívio social, né? Sim, de fato, né? Porque a gente passa todo dia na academia, 4 vezes por semana, por exemplo, acaba virando, de fato, um local de convívio, né? Que vira uma coisa importante para a gente, né? Estar participando realmente, né? Vira pessoal que são nossos colegas de turma, né? De escola, como se fosse, né? Uhum. Uma coisa interessante nessas épocas que a gente teve, né? A gente passou uns 3 anos de pandemia, né? Como é que foi para vocês passarem por essa época tão drástica por volta de 2019 a 2021? Para sobreviver nisso e se adaptar e sobreviver até hoje, né? Foi muito complicado, né? Para todo empresário. Eu acho que eu falo assim, os empresários que estavam ruins se quebraram, os que estavam numa batida boa ficaram ruins e os que estavam voando ficaram no alerta máximo, né? Então, assim, para a gente não foi diferente, a gente estava vindo muito bem, assim, numa crescente boa como empresa. A gente tinha um projeto de investimento, né, para o final de 2020 para 2021 e foi tudo por água abaixo. E o retorno, e aí a gente ficou triste por questões burocráticas, né, a educação física, enfim, o KNAI dela no ministério lá que coordena isso não estava linkado à área da saúde. Isso é uma briga que a educação tem discutido até hoje, isso, né? Porque quando essa questão de decreto, essa loucura que foi a pandemia, né? Tinha um decreto que prefeito e governador só olhava lá e falava, esse KNAI aqui, que é um código, né, que cada segmento tem, de empresarial, para quem não sabe o que seria,
esse KNAI, esse abre, esse aqui fecha. Então, e nessa a educação física ficou fora, sendo que a gente é a prevenção da saúde. Entendeu? A gente é a prevenção de toda a cadeia da saúde. O correto era todo mundo treinar, malhar, fazer uma atividade física, se lesionar, procurar um médico, e o médico tratar e mandar para um fisioterapeuta que vai complementar a recuperação e mandar para o fortalecimento da atividade física. Só que essa ciranda é inversa, a pessoa não faz nada, se machuca, vai no médico, vai no físico. Pensamento meio doido, né? Porque eles pensam em saúde só em pensar em remédio, etc. Ou seja, pensou em remediar uma coisa que já está ruim, né? E não de prevenir a saúde, né? De dar problema. Exatamente. Então, aí essa questão, assim, então a gente ficou de fora, só que a gente sempre entendeu o objetivo da educação física na pandemia e o efeito que ela fazia. Tendo que um dos principais fatores de risco de óbito foi a obesidade, né? Isso aí foi, na verdade, foi o principal fator de risco, isso a nível mundial. Uhum. A obesidade, a gente sabe que a obesidade está ligada diretamente ao sedentarismo, né? Então, lógico, existe a doença, pessoas que têm doenças que causam obesidade, mas independente, a atividade física, ela é fundamental na vida do ser humano. Sim. A gente não foi feito para ficar parado. Uma dúvida, só rapidinho. Você conhece uma pessoa chamada Sandra Hasser? Ela é da academia? Sim. Ela é aluna da academia ou é colega, professora? O que é? É aluna, cliente. Ela perguntou se pode participar também. Você acha legal também ela participar? Por mim, prazer. Vamos lá tentar entrar com ela também. Vamos ver. Aí também, quem sabe também contribua um pouco também, se ela quiser participar mesmo. Certo. Quer completar o seu raciocínio sobre a pandemia? Teve uma briga, né, muito, muito grande para a gente conseguir abrir, né? E aí foi com todas aquelas restrições. Mas, enfim, depois que o pessoal entendeu que realmente a saúde não é uma brincadeira, então a pandemia teve essa situação, né, de alertar muita gente sobre o assunto. Hoje eu acho que é um dos segmentos que está com maior crescimento, né? É um mercado que está bem ativo, né? Bem fervoroso. Então, e a gente tá buscando essa evolução, né, com o mercado, né? Então teve muita mudança, né? Protocolos de atendimento, teve muita união do segmento, né? Que ainda é um pouco um segmento muito desunido. Mas hoje eu vejo uma união, pelo menos aqui no estado, né? Foi criado um grupo aqui, eu tenho um grupo do WhatsApp aqui que tem mais de 200 proprietários de academia. Então a gente troca muita ideia no dia a dia, muita informação. Então essa troca é muito bacana, coisa que não havia antes da pandemia, né? E só tem evoluído e feito o segmento crescer, né, como um todo. Então, e com a chegada dessas grandes redes, né, as low costs aí também são mais preços falando, né, da atividade física, eu acho que é bom para todo mundo. Lógico, tem o lado ruim da concorrência, né, que eles são predadores, tem muito dinheiro para queimar, né, mas também é fundamental para o segmento. Massa. Bom, no fim das contas, pelo visto, ela não teve como participar, estava até meio ruim a conexão dela, então ela não pôde, tudo bem. Qualquer coisa, a gente tenta fazer uma outra evento com mais alunos, professores, vamos ver. Bom, eu também quero saber o seguinte, vocês têm alguma política de recrutamento? Que tipo de profissional que vocês gostam de ter com vocês? Quando são os professores, né? Como o que eu conheço, né? O Rodolfo, a Cris, ou também os recepcionistas, né? Que eu já conheci desde anteriormente, que já passaram alguns na academia, até você também trabalha também na recepção. E pode comentar um pouco sobre o tipo de profissionais que vocês gostam de recrutar? Então, na verdade, na parte de recepção, né, a gente procura sempre uma pessoa comunicativa, né, que tenha essa habilidade, né, de lidar com o público, e de vendas, né, porque ali é uma parte de vendas, né, atendimento e vendas, né, principalmente. Então, a recepção tem que ter essa habilidade, né, e a parte de professor, além dessa habilidade, que a gente também acha que é fundamental, né, você tem que ter o bom atendimento ali, né, com o cliente, tem a questão do conhecimento técnico, né. Então, e a gente não está numa região muito central, então é complicado porque você conhece o transporte público, né, em Florianópolis. Eu acho que a pior coisa da ilha, né? Se você o que tem ruim de falar de Florianópolis, né?
para mim é o transporte público, que é, enfim, uma ilha desse tamanho podia ter... A gente anda de carro porque não é eficiente, né? Porque poderia ser, por ser tão pequeno, podia ter um transporte público de qualidade, e, enfim. Então, assim, a gente busca profissionais que morem próximos à academia, né? Porque o horário da academia, ele é muito extenso, né? Então, a gente abre das 7 às 23 horas, então são 3 turnos de profissionais. Então, para o professor chegar aqui às 7 da manhã, se ele mora numa região muito afastada, é complicado. Não tem ônibus, ou então, ou é um ônibus muito cedo, ou é muito tarde, tipo... Então, assim, a gente busca conciliar isso, localização, conhecimento técnico, Aí, lógico, tem sempre uma entrevista, né, presencial, a gente vê a habilidade da pessoa se expressar, comunicar, disponibilidade com horário. Então, é um conjunto de fatores, né, que a gente busca e vai fazendo a contratação, né. E aí, lógico, aí tem a questão do treinamento. A gente está passando, né, estou passando por um processo, na verdade, de aprimoramento, né, de processos dentro da empresa também, com algumas consultorias, cursos também. Uhum. E, então, assim, a gente espera nos próximos meses e até no máximo aí 1 ano e meio, muita coisa vai mudar aí. Massa. Então, por exemplo, quem chega em vocês para trabalhar contigo, tem alguns exemplos do que tipo de treinamento que eles recebem quando eles começam a trabalhar com vocês? Não, o treinamento, na verdade, na parte de recepção, né? Eu fico, né? Geralmente eu acompanho o recepcionista até ele estar apto. Eu falo, não, você já entendeu como é que mexe no sistema? E eu moro aqui perto da academia, né? Então, sim, meu telefone fica full time, né? Focado na academia. O pessoal brinca, você trabalha, eu falo, eu trabalho tal hora, mas assim, na verdade eu trabalho das 7 às 23 horas. De segunda a sexta-feira e sábado da 8h30 ao 12h30, que é todo É horário. empresário, né? Vida de empresário, né? Entendeu? Então a gente fica ligado, né? Focado, tipo, acorda já pensando, né? No que tem para resolver do dia anterior, do dia seguinte, enfim. Então, nessa questão de treinamento, isso eu repasso, né, toda a questão de sistema, como é que funciona, como a gente atua, como a gente vende, como eu abordo o cliente na chegada dele. E fico do lado, né, por alguns dias, Uhum. até eu sentir a segurança e ele também, né? Sim. O colaborador ali está seguro, falou, não, fica tranquilo, pode ir lá. Aí eu vou saindo, tipo, você aos poucos e até que... professores, quando chega um professor novo, né, qual o tipo de coisa? Porque, cara, ele é formado em educação física e tal, né, então ele sabe o que tem que fazer, né, no geral, mas tem algo especial na academia de vocês que vocês procuram passar para os professores que entram com vocês? Então, na entrevista, né, a gente já explica muito como é que é o nosso perfil de empresa, né? Como a gente trabalha, como a gente atua, o nosso estilo de ficha, né, de atendimento, assim, como é que a gente pensa na nossa montagem de ficha, não o estilo de treino, que aí vai particular de cada professor, né? Então, a gente influencia praticamente nada na questão... Faz um quadro aqui, nosso antigo colega aí da academia, professor. Abraço aí, Fagão. O Fábio, inclusive, foi ele que vocês me indicaram para dar aula de surf quando eu comecei a academia com vocês, faz uns 2 anos e meio. E aí, gostou, né? Foi bem legal, nossa, uma experiência muito gostosa. Tanto começar na academia com vocês e, paralelamente, aula de surf com ele. Agora ele está lá no Rio de novo. Uhum. Então, Maurício, então a gente busca, aí a gente tem uma lista, né, de exercícios, porque a questão do exercício ele tem muita regionalidade na questão da fala. Não a parte técnica, a gente não consegue falar a parte técnica de um tipo de exercício. Então a gente procura falar palavras mais do dia a dia, que o aluno vai entender, né, vai captar de uma forma melhor. Uhum. Entendeu? Então a gente vai falar, decúbito lateral, tu vai chegar e falar, fica de lado, enfim, entendeu? Então assim, a gente tem tipo um dicionário nosso, um glossário que a gente fala, então a gente aqui procura usar esses nomes, essas nomenclaturas, né? Só que, lógico, isso vem sempre se aperfeiçoando, né? Entra muito exercício novo, ainda mais com a evolução do treinamento funcional. Então, isso vai mudando, né? Então, mas a gente passa um esqueleto, mais ou menos, de como é que a gente gosta, né? Que atue com coisas. E agora, hoje em dia, a gente tem a ficha pronta, né? Então, já tem uma lista de exercícios ali, ficou mais fácil, assim, para melhorar essa comunicação, entendeu? Eu vi que recentemente mudou, né? Faz alguns meses que antes era uma ficha mais em branco, né? Que escrevia tudo, e agora tem tudo já... Ficha era 100% personalizada, né? Artesanal, que eu falo, na mão ali, nome, sim, tudo ali manual, né?
Então, é meio arcaico, mas tem um lado bacana também, né? Que você. Primeiro, que eu acho que a escrita é uma coisa que a gente está perdendo, né? Com a tecnologia. Eu acho que escrever, eu acho que é sempre bom. E segundo, que tem a questão da personalização ali, né? De você realmente montar. Lógico, tem a parte de cabeçalho que é padrão ali nosso, mas a parte de. Fica tipo ali, é um papel em branco, né? Uhum. Então você tem toda a liberdade para isso. E tem um lado ruim que, tipo, é trabalhoso, né? É bem mais trabalhoso. Sim. Então a gente fez um programa a gente fez, lógico, reunião e definiu um grupo de exercícios que a gente aplicaria dentro da academia e deixou um espaço, né, para cada grupo ali. E então, baseado nisso, a gente monta o programa de treinamento, que, pô, já é quase que infinito, né, a Sim, combinação. nossa, é Então, perfeito. Acho bem interessante que a gente consegue se organizar assim, ter uma noção do que tem. Agora, isso segue um padrão internacional, um padrão brasileiro, regional? Vocês seguiram essa lista de exercícios padrão baseados em alguma diretriz de algum lugar ou não? Vocês, pessoalmente, no grupo de vocês que decidiram? não, na verdade existe, né, uma lista meio que unânime, né, de exercícios, né, tipo a perna, como agachamento, enfim, extensão de quadril, tem vários exercícios que são, tipo, tem que ter tipo, um supino reto para um peito. Então, tem uma série de exercícios que não tem como não ter numa lista de exercícios de uma academia, entendeu? Uhum. Então, isso é meio que, vamos dizer, padrão. Não é padrão, mas é padrão. Então, e além desses padrões, a gente discutiu internamente quais que a gente ia colocar, que a gente acha mais relevante, que realmente tem função e a gente usa no dia a dia, né? Sim. E aí, baseado nisso, a gente chegou nessa lista Uma final. conversa E só que a gente tanto entre vocês, sócios da academia, e os professores, por exemplo. professores, principalmente, né? Principalmente com Uhum. os professores. Porque, na Massa, verdade, eles estão no dia a dia ali, né, Maurício, com vocês. claro. Então, Aqui alguém eles falou têm aqui, muito vamos mais ver. É, com vocês do A que eu, Elo né? comentou aqui, pessoal, é Elo Mantovani. Ela é aluna da academia também, né? Frequentadora. Que legal, ela elogiou a gente aqui de fazer a live. Depois tenta assistir a live completa. Bacana pela sua participação, viu, Mantovani? Eloá. A Elo foi cliente e colaboradora nossa. Sério? O amor. Ela foi professora ou foi Ela foi recepcionista? recepcionista. E Massa, ela teve que sair por uma situação de saúde familiar, ela teve que voltar para São Paulo. Mas ela mora no nosso coração, é um amor de pessoa. que massa. Bom, já demos aqui cerca de meia hora de conversa. Logo, logo vamos tentar encerrar para não tomar tanto tempo teu aí. E outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: talvez seja até meio polêmico, mas uma coisa que dá curiosidade da pessoal que chega na academia, né? Porque tem na parte de fora da academia tem até hoje uma decoração com o lance do surf, né? Com aparelho de surf e tal, né? Que quando eu até entrei na academia faz uns 2, 3 anos, tinha ainda o aparelho lá que era para simulador de surf, né? Mas pelo visto, não sei se não deu muito certo, e aí esse aparelho foi retirado, né? Podem falar um pouco sobre isso? Cara, isso na verdade é uma empresa aqui catarinense, é uma startup que foi, na verdade, o cara criou, o Francis, né, que é o criador dessa máquina. Eu tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa formidável, hoje se tornou até um amigo pessoal meu. E um dos responsáveis pela parte de treinamento desse equipamento é o Josué, vocês conhecem o Josué aqui da Barra? Professor Sim, de sim, surf, meu professor. educador físico, né? Então, ele desenvolveu a parte de treinamento dessa máquina junto com o Francis, enfim, na verdade foi um grupo de pessoas, né, que desenvolveu essa ideia do Francis. E eles vieram me oferecer para deixar aqui, porque ficava fácil para o Josué acessar e ser uma questão de praia. E o Francis veio aqui, ele gostou da academia, me conheceu. Ele falou: Júnior, então eu vou trazer a máquina para cá. A gente foi a primeira academia que eles colocaram a máquina para funcionar e rodar. Falou: vamos ver como é que ela funciona no dia a dia. Até então era um protótipo. E a gente colocou e nisso fez aquela divulgação, né, que tem ali o adesivo, coisa e tal. E começou a fazer. E a gente ali surgiu vários feedbacks, né, da máquina, como essa peça aqui eu acho que podia ser assim, assim assado, até que ele chegou uma máquina que hoje é praticamente o modelo final dela, né, tá bem outra máquina de quando ele entrou na academia do que ela se tornou hoje em dia, né? E o Francis, eu brinco, o Francis é Papa Prêmio, ele já ganhou não sei quantos prêmios, né, por causa dessa máquina. Ela é fora de série. E na questão, assim, ela pro nosso espaço ali, ela não se adequou muito, porque, uma que você conhece o nosso espaço, né, ele é bem limitado,
Ela é uma máquina que ela toma um pouco de espaço e ela requer uma atenção maior do professor. Um atendimento um pouco mais personalizado, que o professor fica ali do lado, entendeu? Então, assim, e para a nossa dinâmica da academia, acaba que não deu muito certo. Mas tinham alguns alunos que usavam, né? Que pegaram o hábito de usar, coisa e tal. E a gente tem a questão da praia também, né? A praia aqui está bem do lado, né? Então acho que também o pessoal ia mais no ao vivo e deixou a máquina só para fazer quando, enfim, não desce, estava chovendo. Que também a ideia da máquina é essa, né? Então, assim, aí acabou que chegou um momento que, tipo assim, ela estava com pouca utilização para o espaço que ela estava, entendeu? Então, a gente optou em retirar a máquina, né? Na verdade, eu falei com o Francis e ele falou, Júnior, até porque essa máquina que estava aqui já não era mais esse projeto final. E ele falou, Júnior, vamos retirar a máquina, até porque é um outro processo. E essa máquina, ela não foi me dada, a máquina, né? Foi tipo um comodato, entendeu? Ele deixou a máquina comigo aqui e a gente também auxiliou nesse desenvolvimento final da máquina, entendeu? Então foi uma parceria muito bacana que durou, acho que o tempo que tinha que durar foi perfeito para ambos. A parte de comunicação da academia ali, a gente não tirou a placa ainda, porque, então, como eu te falei, a gente está ampliando a academia, né? A gente já está com o terceiro piso e a gente está negociando agora a parte do segundo piso. Um lado já está negociado, né? Que ele vagou, né? Um apartamento. Então, próximo mês, provavelmente, a gente já vai ter mais a parte do segundo piso. Então tem um arquiteto que está desenvolvendo todo o projeto da academia, entendeu? Lá do terceiro piso até o térreo. Então aquele deck vai sair, aquela parte de placa ali vai ser tudo fechado, com gesso acartonado. Então, assim, vai ter um investimento bem alto na academia em breve. Então, por isso que o pessoal, um amigo meu também, cara, essa placa, eu falei, cara, é que se eu tirar vai ficar só a madeira e vai ficar um vão, entendeu? Então, para eu adesivar ela todo de preto, é um dinheiro que vou jogar fora. Então é mais fácil eu explicar, quem tiver na dúvida o que aconteceu, o que está acontecendo, entendeu? Mas em breve isso vai vir muita novidade bacana aí. Inclusive, quando eu fui procurar para a divulgação da live foto da academia, né? Aí eu achei até uma foto antiga que estava sem o adesivo, né? Estava só com a madeira mesmo. Também estava bonito. Por mim não tinha nenhum problema em ficar só madeira, que também é bonito. Não um toque meio rústico, assim, né? Meio roots, assim, né? Enfim, por mim, se quer deixar só madeira, também fica bonito. Mas a questão da madeira só também, Maurício, tem a questão que é vazado, né? Então chove, entendeu? Então, você sabe que aqui venta bastante, né? E geralmente a chuva aqui vem com vento. Então, qualquer anteparo que eu tiver ali, o deck já é vulnerável em si, né? Por causa da árvore. Então, quando chove bastante, a gente já vê que a gente tem um problema com água ali, né? Então, por isso o motivo é a gente não ter tirado a placa. O que eu poderia era adesivar, entendeu? Adesivar ela botar um adesivo preto, só para deixar ela preta. Só que ela já é um plástico que ele já está quebrado em várias partes. Assim, cara, eu não... É jogar um dinheiro fora. Literalmente, eu pegar agora qualquer coisa que eu for gastar naquela placa ali, eu vou jogar um dinheiro fora. Então, eu prefiro guardar e aplicar nesse investimento maior que a gente vai fazer em breve, cara. É coisa breve aí. Se Deus quiser, antes do verão já vai... É uma pergunta interessante para o pessoal da academia, porque é uma coisa que dá uma curiosidade, né? Pô, a gente vê lá aquela divulgação, mas, ué, cadê a máquina, né? Valeu pelo esclarecimento. É um negócio que pode, né, tirar a dúvida de muita gente que, como eu, frequento a academia todo dia e fica meio com essa curiosidade, né? Obrigado pelo esclarecimento. Né? Entrou aqui até uma amiga minha de São Paulo, Laura Melim, que é professora de yoga, né? Aí ela também, certamente, tem bastante interesse aí nos assuntos de esporte, né, com a gente aí. Bom, já são 7h30 da noite, né? Vamos encerrando daqui a pouquinho só. Talvez as outras últimas duas perguntas para a gente fazer, para a gente encerrar, é o seguinte. Quais são as outras atividades que vocês optaram por colocar aí, né? Que eu me lembro, Muay Thai, Gap, né? Que é glúteos, abdominal e coisas assim. E por que vocês escolheram essas atividades adicionais? E se você também tem planos de outras atividades, né, marcadas com horário específico, para além das que estão divulgadas? Tem. Na verdade, a gente tá formulando, né, uma grade de modalidades coletivas, né, que são essas modalidades. Então, a ideia é entrar com aula de alongamento, aula de abdominal, funcional, entendeu? Ampliar alguns horários, talvez, ter mais alguma atividade. Então, a gente precisa, na verdade, preencher essa grade de horários desde a hora que a gente abre até o final do dia.
Porque eu tô com uma baita de uma sala, ela tá ociosa, entendeu? Só que aí tem a complexidade de profissional também, entendeu? Que consiga conciliar com o seu horário, com a sua rotina, porque às vezes sai do horário de academia, aí tem personal, então fica com um horário bem restrito. Então, é essa complexidade, mas a gente está nesse processo aí já. Eu estou fazendo captação, né, de currículo. Eu vou até anunciar nos próximos dias agora no Story da academia, né? A gente está contratando, né? Massa. Então, porque hoje a gente está com a dança, com o Gap e com o Muay Thai, né? Então, são 3 modalidades que a gente chegou a ter o yoga também, só que acabou que não, tipo, pegou por um tempo, mas aí, né, não pegou mais. Mas a gente está aberto, né, a novas modalidades. A gente, lógico, tem algumas modalidades preferidas que a gente sabe que realmente tem um público que vai aderir a ela. Uhum. Só que tem a questão também como é que eu falo, é você chegar num planejamento financeiro e de preço, né? Isso que é muito complicado, porque o interessante seria eu englobar todas essas modalidades dentro do pacote da academia. Só que eu não consigo cobrar R$ 80 e botar todas essas modalidades, entendeu, Maurício? Então, essa engenharia financeira que a gente está estudando, né? Está planejando isso aí para os próximos meses. Sim. Porque a ideia é encher aquela sala de aulas coletivas. Massa. Vocês têm algum critério por que eles conseguiram, por enquanto, selecionar Muay Thai, Gap, que é o glúteo abdominal e alguma coisa, e mais o dança de zumba, me parece? Tem algum critério, porque essas 3 foram, por enquanto, selecionadas? Então, o Muay Thai foi a primeira, né? Quem dá aula é o Nan, né? Que ele é morador aqui da Barra há muitos anos, já dava aula aqui em outro espaço. Então, quando a gente teve a proposta de pegar a sala, ele também teve a proposta de vir com a turma dele para cá. Então, ele já chegou com uma clientela formada, né? E, lógico, bastante alunos da academia aderiram. Então, assim, foi a modalidade hoje que a gente tem maior fluxo. E o Gap também é uma modalidade bacana, ele tem um horário tipo 7 da manhã, para quem realmente tem a correria, é um horário que é bom para quem se adapta, né, à rotina. Só que assim, a academia, enfim, as aulas coletivas também, elas têm essa sazonalidade, né, um entra e sai de alunos, que tem horas que entra mais, tem horas que entra menos, e vai muito da rotina ali, né, do professor também, né. Então, assim, a dança foi a primeira modalidade que a gente conseguiu fazer essa situação de aderir ela ao plano anual. Então, hoje, quem fecha um plano anual já tem direito a fazer a dança 2 vezes na semana, entendeu? Então, já é uma modalidade que já está aderida no plano. E a gente pretende fazer isso com as demais modalidades, né? Massa. Aliás, então, só mais uma perguntinha antes da última. Que no começo falou de finanças e tudo mais, parte de investimento, que eu fiquei bastante impressionado, né? O valor como chama, esteira, por exemplo, né? Uma coisa impressionante, né? Você pode falar quantos anos que demorou para conseguir retornar investimento da academia, já que a gente paga por volta de uns R$ 100, R$ 130 por mês, né? Então, uma coisa simbólica perto do valor que vocês investem em cada aparelho, né? Então, na verdade, eu não tenho a resposta de quanto tempo que eu paguei o investimento, porque que acontece? Como eu parcelei a academia, né? A gente pagou a academia em 5 anos, os maquinários. Então, na verdade, era a empresa como um todo, né? Então, assim, eu não tive um parâmetro na época, assim, de quanto que custa isso e quanto que eu vou pagar ela, né, na verdade. E a questão de investimento é um investimento constante, cara, eu vou te falar. Porque quando a gente acha que a gente vai dar uma aliviada, que a gente vai ficar com uma grana, aí parece assim, eu tenho que comprar, no mínimo, em mais 12 meses aí, quase 100 mil de equipamento. Já tem uma lista de equipamento. Então, é isso que acontece. Nesses últimos menos de um ano e meio, foi quase isso de investimento. Nossa. Bicicleta, aqueles maquinários lá. Então, que a gente fala, do couro sai correr. Nossa, eu pergunto isso, né, não para ficar te cutucando, mas para o pessoal conhecer o quanto que realmente é pesado o investimento na academia e para o pessoal ter consciência, né, de que quando a gente investe os nossos R$ 100 e poucos na mensalidade da academia, é uma coisa irrisória, simbólica, perto do que a gente tem de retorno com o investimento também, né? Acredito que é em benefício da consciência coletiva, né? Sim, sim.
Porque primeiro tem essa situação, né, que a gente fala, cara, quanto é que vale a sua saúde, entendeu? Se você tivesse que disponibilizar, sei lá, R$ 150, R$ 200 aí por mês para cuidar da sua saúde, você não faria? Isso é a prevenção de todas as doenças que você vai ter no futuro. E se você quer ter uma longevidade saudável, ser um idoso saudável, independente, você tem que começar a fazer atividade física de cedo, entendeu? Para chegar lá na frente já tá acostumado, já ter muito menos perda óssea, perda de massa magra, entendeu? Às vezes vem cliente assim, tipo, 60 anos, eu quero ganhar, eu sou bem sincero, eu falo, gente, olha só, a gente agora ele não vai perder, a gente vai retardar a perda, porque ganhar nessa altura do campeonato, entendeu, Maurício? O cara que fala que vai ganhar é mentira, irmão. É mentira. Pode até ganhar, aí é uma dieta rigorosíssima, uma suplementação violenta, às vezes o uso de medicação, dependendo da idade, tem que entrar com uma medicação, entendeu? Para você ter ganho de massa muscular efetivo. Então, não é essa a realidade. Você vai retardar a sua perda. Então, quanto mais você treinar, mais você vai retardar seu envelhecimento, entendeu? E a saúde, a cabeça, né? Tudo. Você dorme melhor, tem menos dores. Na verdade, some, né? Praticamente. Cara, o que a gente mais escuta, né? 10, 15 dias de academia. Cara, eu não sinto mais dor nenhuma. Pô, isso pra gente não tem preço, entendeu? Sim, perfeito. Nossa, eu mesmo, desde que estava em São Paulo anos atrás, eu sofri depressão já faz muitos anos, né? E aí, para mim, eu falo para todo mundo que o melhor remédio para mim contra a depressão é malhar na academia, porque me coloca de uma maneira muito positiva, com muita energia, com muita ânimo, né? Num bem-estar revigorante que, nossa, é um dos melhores remédios. Claro, também exige tratamento especializado também, né? Tudo mais. Porém, a academia, para mim, é o que tudo sempre recomendo, cara. Quer se tratar da sua saúde mental, além da física, exercício físico, como na musculação, é essencial, né? Além de outros que a pessoa gosta de executar, né? Enfim. Bom, estamos aqui já faz uns 40 minutos ou mais, só para encerrar, então, e despedir do pessoal. Até minha irmã também entrou aqui. É, então, o que é? Acho que uma ideia para todo mundo é muito boa, né? Saber como ter dicas para se motivar, para continuar na academia, né? E não desistir, né? O que você pode indicar para o pessoal que às vezes acha que é importante sim para a academia, porém tem dificuldade de conciliar com as atividades de trabalho, de estudo, canseira do dia a dia, né? Para finalizar essa live, acho que essa é a melhor pergunta e resposta para encerrar, né? Então, cara, eu vi uma vez um estudo que falava que demorava cerca de mais ou menos 60 dias para você reconstruir um novo hábito, né? Para quem é sedentário, eu quero parar de ser sedentário. Então, e esses 60 dias são divididos a cada 20 dias. Então, os primeiros 20 dias é onde você vai desconstruir, né, esse sedentarismo. Você está animado, está empolgado, vou lá na academia, vou começar, vou me inscrever. Aí, a primeira semana você foi 1, 2, 3 dias. Aí, na segunda semana você foi mais um. Aí, lá pelo 20º dia, começa o segundo ciclo, que aí é o conflito mental. Que você começa a querer se sabotar, tá chovendo, aquilo, vou ter que... Você fica nesse conflito mental. E essa é a fase mais perigosa, onde você desiste. Entendeu? Quando que acontece? Desculpa, repete. É na virada de um mês ali, né? Do 20º dia até o 40º dia ali, fica esse conflito mental da criação da nova rotina. E após esses 40 dias passados, 40, 50 dias passados, você começa realmente a construir um novo hábito. Aí você começa a ver resultado. Porque se você tem frequência, pelo menos ali nos 20 primeiros dias, você já vê um resultado efetivo. Isso é para todo mundo. Entendeu? Você já dorme melhor, você já começa a sentir menos dor, você já se sente mais disposto. Então você já começa a sentir isso já a partir do 20º, 30º dia ali. Então o resultado é o que motiva você a ir no dia seguinte com vontade ou sem vontade, eu vou lá em busca daquele resultado. Então assim, foco, disciplina, não adianta, que eu acho que a lei do universo mais difícil de ser aplicada é a disciplina. Entendeu? Porque se você tiver disciplina, para qualquer coisa você tem sucesso, né? Então, é ser disciplinado, focar alimentação, atividade física é um tripé, é descanso, atividade e alimentação. Se você conseguir alimentar esse tripé, você é uma pessoa, pode se considerar uma pessoa realizada na vida, porque você vai melhorar em todos os seus indicativos, de trabalho, de relacionamento, de tudo.
Então, é isso. Eu acho que tem que se dar a oportunidade ali, ó, vou 3 meses com uma frequência regular, de pelo menos, no mínimo, 4 vezes na semana, no mínimo, entendeu? Vou me dar esse direito, esse desafio. Se autodesafia, entendeu? Bacana também é chamar alguém para treinar junto, um amigo, quem tem a situação de poder, né? Uma esposa, o filho, um motiva o outro, não estou com vontade, não, vamos lá hoje, vamos lá hoje. Entendeu? Isso é muito bacana também, ajuda bastante. Eu tenho uma colega do surf, por exemplo, do grupinho nosso, que ela estava com dificuldade também para começar, tal, né? Aí quando eu falei, não, vamos junto lá, eu te animo, tal, sempre que possível também animava ela aí, na Jaque, né? Aí foi muito bonito quando a gente consegue junto, tal. É uma motivação de compartilhar na experiência que, na minha opinião, também favorece muito, tanto para o surf como na academia. É muito bom, muito bom. É muito bacana. Quando a gente consegue levar um bom hábito para as pessoas, tipo, realmente mudar. Pô, cara, é coisa maravilhosa quando você vê uma pessoa que entra na academia focada e, cara, é coisa de meses assim a pessoa está transformada, entendeu, Maurício? Porque a gente fala, às vezes a pessoa ficou 15 anos engordando e acha que 1 ano de academia está tudo resolvido. Até, vou te falar, não é impossível. Até menos, não é impossível, Maurício. É possível. Tem vários casos. Só que aí, lógico, vai da disciplina de cada um. Mas assim, em poucos meses, 1 ano, 2 anos, cara, você consegue realmente voltar ao corpo que você era natural, ter um hábito saudável, ter uma vida melhor, né? Então, é possível, cara. Tem que se desafiar e ter disciplina mesmo, né? Perfeito. Bom, então podemos encerrar por aqui hoje. Eu fico muitíssimo feliz e honrado pelo teu tempo que você disponibilizou aqui para o meu canal de entrevistas jornalísticas com grandes personalidades, aqui no caso do esporte, da saúde física, emocional e mental. Certamente você contribui muito para o nosso bairro aqui, para a nossa ilha da Magia em Florianópolis, com o teu trabalho, né, todo o teu investimento de energia, de tempo, de cabeça, de estresse, porque realmente a vida de empresário aí certamente não foi fácil, né, e não é fácil, ainda mais para a nossa área do esporte, né, da academia. E para esse tempo hoje que você compartilhou bastante dos bastidores aí do que é você gerenciar a nossa academia aí, querida da Vida e Mar. E é isso, né? Quem sabe numa próxima, a gente lembra até agora que a gente também tem a sua oportunidade do Pilates, né? Que fica bem próxima, né? Mas por hoje. Estou agora no estúdio aqui. Eu estou aqui no estúdio, na verdade, agora. Então estamos bem vizinhos, porque eu moro do lado da academia de vocês do Pilates. Não, eu agradeço pelo convite, Maurício. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras de carinho também. E por ter deixado a gente fazer parte dessa transformação na sua vida, também é um prazer. Isso que eu acho que alimenta a nossa profissão, né? Isso, cara, o que sobra de lucro no final do mês, isso aí é irrisório perto do resultado e a transformação que a gente vê na vida das pessoas, entendeu? Isso não é demagogia, não é papo realmente é de coração. E a gente vem fazendo isso há tantos anos, e às vezes é bom a gente, tipo, ter esse feedback também, né, esse retorno, que é muito bacana isso também, né? Massa. A gente saber que está fazendo bem, né? Eu comentei com a Claudete, né, que tem aquela verduraria na frente de vocês da academia, na rua, né, que eu também vou entrevistá-la, inclusive, daqui a 1 mês e pouco, também está a divulgação também, né, do espaço dela, que, olha, quando eu venho aqui, eu fico tão contente, eu tenho que falar para você, Claudete, que é um orgulho, eu sinto para você, de você ter a base do seu sustento, né, do seu negócio, tudo, com uma atividade de saúde, né? Porque tanta gente trabalha, né, e ganha vida com uma coisa que não traz saúde para as pessoas, né? Com cigarro, com doce, com um monte de coisa que não traz um benefício assim que a gente imagina, né? Tanto assim para as pessoas, né? Mas vocês dois, curiosamente, um na frente do outro na rua, né? Conseguem basear o teu sustento, a tua vida, né, financeira, em base de saúde das pessoas, né? Isso eu fico muito grato e congratulo muito vocês dois. Agora eu pensei, gente, a base do tripé, tá? Academia, o sacolão, e aí a casa de vocês é o descanso. Que massa, verdade, que interessante. Então, é isso aí. E também, claro, meu agradecimento para todo mundo que pode estar na live com a gente aqui participando e também quem for também assistir gravado, que vai ficar aqui no meu canal e também se ficar também convite para o Academia compartilhar também na feed de vocês, caso for da política de vocês, né, também fica aí o convite. É um prazer.
Obrigado por tudo aí, obrigado também o pessoal que ficou aí com a gente aí. Show de bola. Valeu, até mais. Valeu, tchau.